computador. Pronto, agora sim. Hoje o nosso programa Histórias de Sucesso é com essa mulher incrível, Luísa Morgado, né? Uma mulher a qual eu tenho muita admiração, uma mulher que cresce todos os dias, batalhadora, briga pelos seus direitos, super mãe, tem um jeitão dela de ser mãe ali, mas super protetora com o seu bebezinho, gosta desse menino barbudo, né? Agora, recentemente, ele fez 22 anos, preparou um monte de surpresinha, bolo, essas coisinhas. Realmente é uma mãe super presente. Uma mulher incrível, hoje treinadora oficial, defensora da marca, é uma pessoa que viaja o Brasil contando a sua história, ensinando, ministrando sobre tudo aquilo que aprendeu para compartilhar na vida de outras pessoas, para agregar na vida de outras pessoas. E nesses eventos, ela vence um grande desafio, que era falar para uma plateia grande. Né? Acredito que um desses eventos foi o primeiro evento grande dela. Ela se saiu muito bem, surpreendeu, arrasou, quebrou tudo, como sempre. Ela vai contar os desafios que ela teve nesses eventos, que são muitos, não são poucos. E o nosso próximo evento é com esse cara, Luciano. Nossa História de Sucesso, teremos o Luciano Lemes, do zero a Imperial em 2 anos. Dá para acreditar? Ele vai contar pra gente, tá bom? Agora eu quero que vocês... Deixa eu só interromper aqui. Cadê aqui meu treinamento? Cadê? Tadá, tadá. Eu não tirei essa foto. Só um minutinho, só para eu corrigir um negocinho aqui que eu esqueci. Pronto. Abriu aqui. Aqui. O cara tem que ser ligeiro nessas horas. Tadá. Pá! Aqui estão os últimos trabalhos da Luísa, recrutando, cadastrando, patrocinando, fazendo rifa, fazendo grêmio. Bicha tá virada no giraia. Tem a minha admiração pela mulher, pela mãe, pela profissional, pela esposa, pela companheira. Cara, vocês pensam que não é fácil viver com essa mulher, não, bicho. A hora que tem que elogiar, elogia. A hora que tem que puxar a orelha, ela puxa a orelha. A bicha é muito decidida. E desde o início, ela nunca quis ser a mulher que segurava a plaquinha. Ela queria o seu espaço, o seu lugar. E hoje ela tem. Então, me ajudem a receber, da maneira que ela merece, a nossa imperial, Luísa Morgado! Minha esposa, que isso, meu? Ai, gente, já fiquei... Me emocionei aqui. Amor, eu acho que tá baixo o seu som aí, tá? Não sei se é o fone, mas tá baixo. Pelo menos para mim aqui tá baixo. Mexe aí para ver se é o volume aí em cima no teclado. Aí tá todo mundo... Peraí. Tá ouvindo, mas tá bem baixinho. Tá baixo para você também aí, Fred? Melhorou? Melhorou? Henrique, tá baixo para você aí? Como é que tá? Tá baixo, né? Tá baixo, amor. Melhor você tirar esse fone aí, eu acho, hein? Não sei o que é aí, se é aí no computador, o que é. Acho que tá baixo. Melhorou? Show, agora sim. Deixa eu colocar o outro aqui. Ai, gente, não dá nem para emocionar, né? Ai, Jesus amado. Interrompida na emoção. Tá aparecendo aqui para eu admitir as pessoas. É porque você é anfitriã. Pode deixar isso, pode ficar tranquilo aqui, o Rogério tá fazendo isso. Deixa eu ver aqui se tá o... Agora melhorou? Tá tudo ok? Tá ótimo agora, amor. Beleza, beleza. Ai, gente, o que falar, né? O Pedro é um ótimo entrevistador. Olha, tenha calma comigo hoje, hein? Pega leve, pega leve. Eu não sei nada, absolutamente nada, gente, do que ele vai perguntar. Primeiramente, eu quero dar boa noite e as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Mais uma vez, conectados. Pode ter certeza que eu vou responder tudo que o Pedro perguntar. Vocês vão aí ficar bem mais esclarecidos enquanto a todas essas perguntas que o Pedro vai fazer. Eu olhando esses treinamentos que o Pedro postou aí, as fotos, nossa, passa um filme na cabeça. Os primeiros treinamentos onde eu tive que me desafiar muito
muito mesmo, onde muitas vezes eu olhava assim, não acreditava, e eu olhava assim para as pessoas e achava que as pessoas também não acreditavam que eu poderia ser aquela pessoa que iria treinar, que iria capacitar, que iria expor todas as ideias, os sentimentos. E quando eu fui em um evento que eu fui fazer assim geral, que tinha 800 pessoas, eu fiquei assim em choque. Eu falei, meu Deus, a hora que eu subi assim, o que veio no meu coração, eu falei ali, até hoje as pessoas comentam sobre esse evento, que foi assim um evento grandioso, que foi um evento que ficou marcado pela simplicidade, por mostrar mesmo como é simples fazer o negócio, né? Que uma pessoa que nunca tinha feito multinível, uma pessoa que tinha todas as dificuldades que estava ali superando, e no final eu lembro que eu falei assim com muito sentimento, está aqui a pessoa que nunca tinha feito esse negócio, que muitas vezes não acreditava nela, uma pessoa tímida, uma pessoa que tinha medo de enfrentar os desafios, e subiu nesse palco pela primeira vez para fazer um evento para 800 pessoas, e você também pode. E aquilo ali ficou marcado. Foi em Santa Catarina esse evento, fiz outro também em Campo Grande, que ficou bem marcado também com um número maior de pessoas. E para falar a verdade, nem importa o número de pessoas, que seja uma, duas. Quando eu fiz pela primeira vez também, eu tremi na base, né? E graças a Deus, sempre pedindo direção para Deus, e as coisas veio acontecendo. E até hoje, é assim, esse sentimento agora mesmo, eu falei, é uma responsabilidade, né? Fazer esse negócio, poder compartilhar, contribuir com as pessoas, de uma forma mostrar que é possível para elas também, que esse negócio ele é muito simples, que ele aconteceu assim para nós, pessoas que não tinham entendimento nenhum sobre esse negócio, nem sabia que existia esse modelo de negócio, e aconteceu coisas extraordinárias. E agradecer também ao Pedro, esse grande parceiro de negócio, meu esposo, qual tenho muito orgulho, uma pessoa super motivada. Ele até me falou, Lu, você vai fazer entrevista. Eu falei, meu, isso é a sua cara, entrevista com o Pedro Morgado. É a sua cara. E a simpatia dele, sabe? O carisma. Muitas vezes é legal ter esse equilíbrio, sabe? Às vezes eu tenho uma parte um pouco mais dura e ele vem um pouco mais passando a mão, e aí as coisas vão se encaixando, e isso é muito legal. O equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Não estou escutando você, Pedro. Tem que ter o equilíbrio, né? É verdade. Ai, para mim aqui... Tá. O que foi? Peraí. É que eu não estou ouvindo o Pedro, mas estou ouvindo ele de lá. Legal. Então é isso, gente, é fazer mesmo com todo amor, com todo carinho. E é legal também para quem faz esse negócio em casal, sabe? Você poder aprender um com o outro, você poder orientar, sabe? Vai ter os momentos de altos e baixos, cada um tem o seu dia, né? Tem dia que você está lá em cima, tem dia que você não está tão bem, e é legal ter essa parceria, porque quando um não está muito naquele dia bom, você está ali motivando, incentivando, isso é muito legal. Estão me escutando? Tá todo mundo? Tá, não sei. Vocês estão me escutando normal? Todo mundo está me escutando normal. Dá um joinha aí, por favor. Bom demais. Aqui já está no 100% já do meu volume, gente. Então é isso, sabe? Você ter essa parceria, um poder, sabe, dar aquele equilíbrio, é muito legal, muito gostoso mesmo. Eu nunca me imaginei trabalhar junto com o Pedro, e me surpreendi, porque às vezes eu ficava assim, ai, nossa, eu nunca quero trabalhar junto
com o Pedro, porque ele é muito brincalhão, porque ele é isso, porque ele é aquilo e tal, e graças a Deus deu muito certo, porque esse jeito dele descontraente, esse jeito dele brincalhão, eu comecei a aceitar mais e entender mais, sabe? E muitas vezes me contagia também. Isso é legal. Obrigada, Pedro Morgado. Você Tamo é junto, bebê. Tamo junto, no mínimo para sempre, né? Vamos agora começar tô aqui. ouvindo. Vamos começar aqui para a gente poder ter um tempo legal, né? Porque esse negócio é muito louco. Você começa a falar, você começa a fazer, bicho, é tanta história, tanta coisa que aparece. Mas vamos nos atentar aqui. Bom, eu te conheço desde os 12 anos de idade. Eu já sei um pouco, tá? Mas conta quem era a Luísa antes de conhecer Pedro, antes de conhecer Rinodê. Como é que era a Luísa como filha? A Luísa sempre foi boa filha, não era boa filha, dava trabalho, era uma pessoa excepcional, era uma espoleta. Como é que era a Luísa na escola? Né? Lembra que a gente se conheceu no SESC, numa discussão da escola, mas como que era a Luísa na escola, ali no seu início de escola? Como é que você era uma boa aluna, não gostava de estudar, não gostava, era de cabular aula? Como é que você era? Conta pra gente aí. Eu era uma menina assim tímida e ao mesmo tempo na época de escola, graças a Deus assim, eu nunca dei trabalho, sabe, ao ponto do de incomodar os meus pais. Na realidade, teve uma vez, gente, porque assim, eu sempre tive o meu jeito assim quietinho e tal, só que a pessoa não podia mexer comigo. Se mexesse comigo, aí ela viu o meu outro lado. E uma vez aconteceu um episódio na escola, eu fazer uma brincadeira com a pessoa sem má intenção, por brincar mesmo, e a pessoa levou pelo lado ruim e, gente, me deu um soco. Nossa, eu saí de mim. Eu fiquei cega, eu entrei dentro da sala, eu chutei, eu bati o pé. A professora ficou assustada com aquilo. Foi a única vez que a minha mãe foi chamada na escola. E aí eu ficava olhando e tal, e o jeito da minha mãe sempre teve um jeito mais assim, daquela época antiga, sabe? Não era muito assim de defender e tal. E aí a minha mãe ficou falando, por que você fez isso, que não sei o quê, e não procurou tanto entender. E aquilo ali ficou marcado para mim, porque eu pensei, o dia que eu tiver o filho, nossa, primeiro eu vou querer saber, entender por que aconteceu aquilo, sabe? Aquilo marcou demais, mas as notas, assim, sempre foram muito boas. Eu não era a menina mais inteligente da sala, não era. Não sei quem já fez isso daí, mas eu já fiz várias vezes colar. Gente do céu. Nossa! Quem já fez isso? Quem nunca, né? Mas assim, nas provas, eu estudava muito, às vezes eu passava a noite inteira assim, estudando, porque na verdade eu decorava, não era nem tanto que estava aprendendo, mas eu decorava muita coisa e muitas vezes eu tirava nota 9, 10 na escola, mas eu não era a melhor aluna da sala, mas eu sempre procurava sentar com as melhores alunas. Já desde pequena você já procurava se relacionar com pessoas melhores que você. Desde pequena, né? Procurava o tempo todo, sempre gostei de sentar na frente, porque as pessoas que prestavam mais atenção, as pessoas que se dedicavam mais, elas sentavam lá na frente. Teve um período que fiquei meio rebelde, quis sentar para trás, e a professora percebeu e falou assim: Luísa, seu lugar é aqui na frente, e tal. E eu sempre obedecia, e graças a Deus, assim, não tem trabalho não na escola para os meus pais. Você Só repetiu foi de ano essa alguma vez vez? mais grave. Oi? Você repetiu de ano alguma vez? Gente, vou falar para vocês. Eu nasci em Minas e eu estudei lá até a terceira série. Quando a gente veio de Minas, e assim, eu não lembro, sabe, de ter aprendido tanta coisa. Quando a gente veio de Minas para São Paulo, a gente veio no meio do ano. Então, a minha mãe nem matriculou a gente na escola e tal. Eu tenho 9 irmãos e os meus irmãos que estavam aqui também aconteceu a mesma coisa. E então, assim, ficou um ano perdido. Não foi que eu repeti.
Mas quando eu fui para da terceira série, que eu comecei de novo e tal, que era totalmente diferente, sabe? O aprendizado de lá, com o de São Paulo, eu comecei a ter muitas dificuldades. Nossa, dificuldade em matemática. E só que eu sempre estava ali, sabe? O tempo inteiro eu perguntava, eu tinha muita assim curiosidade, sabe? E eu me esforçava, eu queria aprender. E a professora, ela começou a perceber aquilo que eu tinha dificuldade. Gente, eu fiquei com muito medo, porque eu fiquei de recuperação e eu pensei que eu não ia passar de ano. Fiquei com muito medo mesmo da terceira série para a quarta série, porque eu não sabia. Eu vou falar para vocês, eu decorei muita coisa para passar de ano. E eu comecei a pedir para a professora, olha, me ensina, eu não estou entendendo isso. Por isso a importância, sabe, da gente, quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente perguntar, pesquisar para as coisas acontecerem. E através disso, do esforço, né, que a professora, na verdade, ela viu que eu estava me esforçando, mas eu tinha muita dificuldade. E aí ela me passou para a quarta série. Aí na quarta série eu peguei uma professora também bem assim bacana, que me ensinou muito, que ela percebeu também na questão da matemática. E ali, mas eu passei assim, todos os outros anos eu passei. Top, top. Já anotei aqui, ó. Só de cara eu já anotei aqui, ó. Você se torna parte do meio que vive. Você já procurava desde pequena se relacionar com pessoas melhores, mais inteligentes, pessoas que tinham um comportamento diferente. Isso faz total diferença na construção do ser humano. É, outra coisa que eu anotei aqui, ó. Na escola, você não era a mais inteligente, mas você era a mais esforçada. Então já anotei aqui, ó. Não era tão inteligente, mas era esforçada, ou seja, perguntava, estava indo em cima e tudo mais e tal. Então, quando não sabia, perguntava. Até hoje a Luísa é assim. Até hoje, a Luísa, ela faz umas interrogações. Ela me interroga de uma. É pior que a FBI. A pergunta, é isso, aquilo. Então, isso faz parte também da sua construção. Se você não é curioso, é um pouquinho complicado de você aprender as coisas. Luísa, conta pra gente um pouco da sua experiência profissional. Com quantos anos você começou a trabalhar? Bom, eu sempre fui uma menina assim que eu pensava, sabe, em estudar, em fazer faculdade, esse tipo de coisa. E eu sempre gostei muito de coisa boa. E os meus irmãos, eles começaram a perceber isso em mim, sabe, que tinha aquele diferencial de todos os meus irmãos, e eu que falava mais e tal, em relação a estudar, a fazer uma faculdade, isso desde quando eu me entendo por gente. E com 12 anos de idade, eu já comecei o meu primeiro trabalho. Embora a gente não tenha, assim, a nossa família, eu falo que ela tem eu não tinha experiência com vendas, com nada disso, mas acredito que já tinha alguma coisa ali no sangue, porque a minha mãe sempre foi muito empreendedora, ela sempre fazia coisa, a gente era da roça, ela fazia doce, vendia, falava para os meus irmãos, olha, coloca aqui, vai levar lá nos comércios e tal. E eu cresci vendo isso. Eu lembro, gente, uma vez que a minha mãe plantou um pé de chuchu, pensa, no quintal de casa, mas deu tanto chuchu, tanto chuchu. A minha mãe começou a vender chuchu para as vizinhas. Olha que coisa. E eu vendo aquilo, eu falava, poxa, eu preciso arrumar alguma coisa também. Eu vi os meus irmãos todos com 12 anos, 10, 12 anos já começando a trabalhar. Então, eu comecei a fazer também. Eu lembro que na época, eu trabalhei numa bicicletaria, o Pedro me zoou até hoje, porque eu queria um par de patins, e naquela época era o auge. E eu comprei esse par de patins, trabalhei lá nessa bicicletaria como atendente, comprei esse patins, e depois eu trabalhei numa loja em Osasco de R$ 1,99. Alguém aí já deve ter passado lá no calçadão e uma pessoa chamou para ir até a loja visitar. Gente, eu não sabia, mas a gente ganhava pontos. Olha só, a gente ganhava pontos. Quem levasse mais pessoas para a loja ganhava pontos e aumentava um pouco o salário, né? Era pouquinho o salário, mas aí aumentava.
Eu ficava lá no calçadão, com muita vergonha, toda tímida, e chamava o pessoal para a loja. Aí depois apareceu um rapaz, eu falei assim, não tá dando essa loja e tal, o salário é muito pouco, mesmo porque eu chamava o pessoal, só que assim, os pontos vinham, o dinheiro aumentava, o salário aumentava se a pessoa comprasse. Olha só, vê se isso parece alguma coisa. E assim, eu não entendi, tá? Eu só sabia que se eu chamasse as pessoas para a loja, eu já ganhava um ponto, e que se elas comprassem, o meu salário ia aumentar. E aí eu ficava assim e tal, e às vezes eu falava para a pessoa, me ajuda, se você comprar uma pulseirinha, era não sei se era 99 ou se era 1,99, não lembro direito. Mas eu falava, olha, qualquer coisinha que você comprar, você já está me ajudando, que não sei o quê, levava para a loja. Toda tímida, morrendo de vergonha, mas eu fazia isso. E dali começou. Aí teve outras. Quando foi com. Vixe, eu fiz várias coisas, gente. Hein, Mo? Por não entender como funcionava o sistema de pontos, eu lembro que eu saía de Carapicuíba, de bicicleta, eu e mais 2 amigos, e nós íamos lá na loja, só para entrar na loja para a Luísa pontuar. Olha que louco, meu, que é. Eu via a loja, eu morava em Carapicuíba, eu saía de Carapicuíba de bicicleta, vinha pedalando, para ir lá na loja, só para entrar na loja, passava disfarçado assim, ela chamava, oi, tudo bem? Só para pontuar. Olha que louco que era, meu. O que mais você teve de experiência de trabalho? Conta aí. Então, gente, sempre assim, no quintal lá de casa, a minha cunhada, às vezes, ela precisava que passasse roupa, que ajudasse a olhar as crianças, eu sempre fazia essas coisas, sabe? Para ganhar um dinheiro. Às vezes ela ia lá e comprava lingerie, comprava as coisas, sabe, que eu precisava, porque imagine, 10 pessoas em São Paulo. Quando nós chegamos em São Paulo, era uma casa com 2 cômodos, só o meu irmão mais velho trabalhava em 2 empregos para sustentar todo mundo. Depois que os meus irmãos de menor começaram a trabalhar, a minha irmã também começou a trabalhar. E assim, mas o salário era pouco e não dava, sabe? E os meus pais, já com a idade avançada, não dava para dar o que a gente queria. Era o necessário. Graças a Deus nunca passaram fome, mas era o necessário. Então, assim, eu gostava de fazer as coisas para ganhar o dinheiro para comprar aquilo que eu queria. E aí, fora disso daí, olha só o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar com uma vizinha. Eu comecei a trabalhar com uma vizinha em Pinheiros, era loja que colocava papel de parede, eu ficava no escritório. Nessa época aí e tal, e namorando com o Pedro, né, entre idas e vindas, acabou que nesse período nós ficamos grávidos. Lembra, Pedro? Nesse período eu já trabalhava nesse escritório lá na Lapa. Na verdade, você deu o golpe da barriga em mim, né? Mas tudo bem. Aí, e nisso já tinha, né, entre namoro, a gente tinha terminado e tal, e depois voltamos. Olha para você ver, a visão do futuro. Pedro me enganou, me engravidou e falou: nunca mais ela vai separar de mim. E aí eu comecei a passar muito mal, só que assim eu ia, sabe, para o escritório, passava muito mal, eu tinha muito enjoo. Aí a moça falou assim: Luísa, não é melhor você ficar em casa e tal? E nisso eu tive que ir morar na casa da minha sogra, porque os meus pais conversou com o Pedro e falou assim: e aí, o que vocês vão fazer? Nós tínhamos 17 anos. O que vocês vão fazer? Aí o Pedro olhou assim: ela vai morar lá em casa. Não tinha nem falado com os pais dele ainda. E aí ficou. Aí eu lembro que, olha para você ver como que as pessoas são, né? As pessoas elas vão tentar te desanimar em tudo, qualquer coisa que aconteça com você, em tudo que você for fazer. Quando o Pedro falou isso, aí teve uma pessoa da família que, tipo, olhou, aí passou uma semana e eu ainda continuava em casa. E meus pais, eles não admitiam, tipo assim, engravidou, tem que casar, não pode. Aí essa pessoa ficava assim,
comentando o tempo inteiro. Você acha que ele vai levar ela, que não sei o quê, vai ficar solteira aí, grávida dentro de casa e tal. E aquilo me deixou assim muito chateada, sabe? Magoada. Aí eu falei com o Pedro, e aí foi o processo do Pedro conversar com os pais dele, e eles me acolheram lá muito bem, deu um cômodo para a gente morar, e mesmo assim eu fiquei com aquele pensamento, porque o Pedro ele começou a trabalhar também, e o salário muito pouco. E eu falei assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu pedi para minha sogra para ver se eu poderia ir, porque como eu não estava indo mais para o escritório, eu não era registrada ainda. Eu não estava indo para o escritório, eu falei para minha sogra, eu falei assim, poxa, a sua irmã tem um salão, será que ela não precisa de alguém lá? E aí precisou de uma pessoa para ser atendente. E eu fui. Às vezes passava mal e tudo, gente. Aí eu já estava ficando pavio curto. Eu fiquei simplesmente, sabe quanto tempo no salão? Um dia, porque a dona do salão era capricorniana igual eu. A gente se bateu assim no primeiro dia, já foi daquele jeito, e eu peguei a minha bolsa, falei assim, não, aqui eu não fico, que não sei o que, e fui embora. E foi assim, aí depois desse trabalho tal, aí foi a gravidez, mesmo eu passando mal, enjoando, eu sempre fui muito ativa, sabe? Fazia tudo dentro de casa. A minha sogra chegava do trabalho, já estava tudo pronto, eu deixava a casa toda arrumada, tudo organizada. Às vezes eu vejo, sabe? Cada um tem o seu jeito, mas eu acredito que vai muito também do esforço da gente, sabe? De você se dedicar. Poxa, a pessoa, ela já está ali, já está fazendo algo por você. O que, que custa você também fazer alguma coisa também para ajudar, né? Mesmo que não seja muito, mas naquilo que é possível, que você, se você se esforçar um pouco, você consegue. Então eu fazia isso. E mesmo muitas vezes passando mal, enjoando e tudo mais. Depois, a próxima experiência profissional foi, eu ganhei o nosso filho, né, o Lucas, e eu falei assim, poxa vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Quando passou 6 meses, eu comecei a procurar trabalho. Aí foi onde eu achei temporário em uma empresa, em Alphaville, fiquei temporária nessa empresa, e eu falei assim, caramba mesmo, primeiro registro, né, assim. Antes disso, teve outro na Lapa. Gente, eu fui trabalhar numa oficina de costura. Acho que essa Olha, aí só o Anderson conhece, viu? A Pierre Cardin, acho que só o Anderson conhece. ninguém sabia, ninguém acho que nunca soube disso. Eu fui trabalhar numa oficina de costura na Lapa, e eu levantava muito cedo para chegar nessa oficina de costura. Gente, eu ficava impressionada com aquilo. Tinha uma cadeira atrás de mim, eu tinha que ficar em pé o dia inteiro. Trabalho escravo. A Luísa já trabalhou na escravidão, só para vocês saberem, tá? O dia inteiro eu ficava em pé. E assim, tudo que as pessoas precisavam, porque tinha as costureiras lá e tal, tudo que elas precisavam, tipo, eu quero a linha cor tal, eu ia lá e pegava. Você traz um pouco de água para mim? Eu ia lá e levava. E era tudo assim, regradinho, hora, não era toda hora que podia ir no banheiro, tinha as horas certas e não podia. Mesmo que eu ficasse lá, tipo. Tinha umas blusas de lã, de tricô, que eles faziam na máquina, e às vezes dava errado e tinha que desmanchar. Eu ficava desmanchando aquilo, o banco atrás de mim, eu não podia sentar. E não podia mesmo, porque o patrão ficava lá o dia inteiro. Eu ficava assim, gente, que coisa. Aí eu comecei a falar assim, meu Deus, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. E tal, e ia assim, forçada, sabe? Aí depois eu falei, não, vou procurar outra coisa. Aí comecei, a entregar currículo, e entrei nessa empresa em Alphaville, como temporária por 3 meses. Quando eu cheguei, né, na empresa, que eles me apresentaram, o setor e tudo, que não sei o quê, a encarregada já foi logo falando, falou assim, aqui são 3 meses, é temporário,
Tem algumas pessoas que são registradas há muito tempo, tem pessoas de 7, 8, 9, 10 anos, e assim, a gente não registra aqui, é só temporário e pronto. Ali, eu comecei a perceber, eu falei assim, será? Porque se eu trabalhar certinho, se eu dar o meu melhor, se essas pessoas que têm 6, 7, 8, 9, 10 anos foram registradas, por que que isso não pode acontecer comigo? Gente, eu dava o meu melhor. O meu melhor. A encarregada era super assim, carrancuda, sabe? Pegava no pé, mas eu sempre estava ali, chegava no horário certo, fazia as coisas tudo conforme o trabalho e o que precisava de fazer extra, eu fazia. Sempre, sempre quando ela falava, você pode ficar na hora extra, eu ficava. Sempre, sempre, sempre que ela precisava de qualquer coisa, pode contar comigo. Então, assim, sempre estava ali. E nessa empresa, aí eu saí, né, dos meses temporários, eu fiquei pensando, falei, caramba, eu gostei tanto de trabalhar lá, que não sei o quê, o salário era melhor. E, e era uma experiência, assim, né, tipo, na carteira e tal. Eu falei, nossa, eu gostaria que me chamasse de novo. Gente, olha o que eu fiz. Eu liguei na empresa e falei assim, oi, eu sou a Luísa, que não sei o que e tal, trabalhei aí, e por 3 meses, só que me ligaram, e eu não sei de onde foi que ligaram, para voltar a trabalhar. Aí tal, aí o rapaz olhou lá e falou assim: não, não tem nada aqui. Gente, passou 3 dias, eles me chamaram de novo. 3 dias eles me chamaram como temporária de novo. Não era registrada ainda como temporária. Quando eu fui chegando assim, tal, aí essa encarregada, ela veio assim toda sorridente. Aí a minha ficha estava para ir para outro setor do lado. Aí eu fui tal, e trabalhando ali os 3 meses também, deu o meu melhor, sempre chegava no horário, que não sei o que e tal. Ali tímida, eu passei várias coisas assim que nem daria para contar, né, hoje nessa entrevista, de tanta coisa que eu passei naquele setor, de pessoas que queriam me sabotar, porque quando eu cheguei no setor, o encarregado, eu não sei o que aconteceu assim, porque tinha muitas pessoas que já eram registradas, tinham pessoas assim que também trabalhavam bem, mas ele me chamou para auxiliá-lo nos documentos, na papelada e tal. E isso eu acredito que seja a atração de tudo que eu pensava, porque desde quando eu me entendi por gente, eu comecei a ter o desejo de tipo, eu queria trabalhar no escritório, mexer com papelada, que não sei o que e tal. E eu acredito que aquilo atraiu, sabe? Aí ele me chamou para trabalhar. A partir desse dia, nunca mais eu tive sossego. Tudo que pudesse fazer para me irritar, para me sabotar, sabe, para tentar me tirar dali, fizeram. E eu ficava assim, eu era muito inocente, gente, tudo eu falava, aconteceu qualquer coisa, eu falava, não tinha, sabe, assim, eu não tinha maldade, não que eu tenha hoje, mas assim, eu não tinha, sabe, assim, as pessoas eram tão inocentes numa certa parte que às vezes eu falava coisas que não era para a pessoa ouvir me desabafava e tal. E aquilo fazia com que as pessoas ficassem mais irritadas comigo e eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. Aí tá bom, passou os 3 meses, acreditem ou não, me chamaram e me registraram nessa empresa. E eu ali e tal, o encarregado me colocou e tal. Aí ele falou assim, Luísa, quando tiver a primeira oportunidade para ir para outro setor, para ganhar mais, eu vou dar essa oportunidade para você. Eu falei assim, sério? Ele falou assim, e se for no RH, no setor administrativo e tal, você quer? Eu falei assim, é o que eu mais quero. Porque sempre quando precisava para fazer hora extra, teve uma época que tinha um setor lá que chamava registro, que vinha todas as papeladas da Anvisa para revisar os produtos,
autorizar tal o serviço, eu ia para esse setor e fazia esse trabalho, que era mexendo com papel. Aí ele falou assim: ah, você quer ir lá fazer e tal para ajudar? Eu não tinha ainda sido promovida, mas eu ia para a hora essa e fazia isso nesse setor. Gente, imagine. Aí eu chego para as pessoas, eu poderia ter guardado aquilo para mim, né? Mas olha a inocência. Eu chego para as pessoas que têm 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos na empresa e falo: olha, o Maurício falou para mim que quando tiver uma oportunidade para ir para o setor administrativo, ele vai dar para mim. Para que eu falei isso? Eu não podia deixar um papel vacilando, que vinha gente, passava a gente fazia aqueles comprimidos, Benegripe, que é amarelo e verde. Gente, eu não acreditava naquilo. Eu falava: gente, como que as pessoas podem fazer isso? O que eu estou fazendo? Ia lá e passava assim na digital e carimbava no documento que eu estava fazendo, eu tinha que fazer tudo de novo. Mas eu passava cada coisa de gente falar assim: eu vou e aí te arrebentar. Eu ficava assim. Mas por quê? Tudo isso porque eu não tinha o discernimento das coisas. Eu falava tudo que eu pensava pelos cotovelos e as pessoas se irritavam com aquilo, né? Então, assim, muitas vezes a inocência é bom, mas muitas vezes ela é ruim, porque se você não tiver esse discernimento, as pessoas que estão ao seu redor, ela não entende, e ao invés das pessoas ter empatia com você, você vai ser uma antipática ali o tempo inteiro, porque você não sabe diferenciar as coisas. Então, aquilo eu demorei para aprender. Aí ele me deu oportunidade, eu fui para outro setor e tal, né? Passei por várias coisas também nessa empresa, fiquei por 10 anos, e dali eu saí decidida a nunca mais trabalhar para ninguém, ser dona do meu próprio negócio. Foi quando eu falei com o Pedro e tal, eu comecei a vender lingerie e as pessoas ficavam: oi? Quanto tempo você ficou nesse seu último emprego? Nesse seu último trabalho de carteira assinada? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E de lá você saiu decidida a não trabalhar mais para ninguém. A não trabalhar mais para ninguém. Foi difícil essa Então, decisão para você? foi difícil, porque eu já estava acostumada com o horário e tudo. Embora a gente tem os horários, né, a cumprir e tal, tem as regras, as normas, que muitas vezes a gente fica, né, não quer aceitar. Mas eu tive também algumas experiências boas com pessoas boas, sabe? Com pessoas assim que me incentivou, que me deu oportunidade, igual esse encarregado lá no setor que era da produção. Depois também que eu fui trabalhar nesse outro setor, que era mais na parte burocrática e tal, com documentação, eu também tinha várias pessoas assim que não tinha muito, sabe? Aquela empatia na verdade, não deixava misturar, porque elas eram pessoas formadas, farmacêuticos, todas as pessoas, só tinham 3 pessoas que não eram formadas no setor. Uma era eu, né, formada assim em ensino superior. Eu fiz o ensino médio e dessas 3 pessoas, eu caí ali no meio daquele pessoal que eram todos formados. Então, assim, muitas vezes eu fazia o trabalho que eles faziam E não tipo, ganhavam o que eles ganhavam. não, nem um terço do que eles ganhavam. E fazia o trabalho e muitas vezes eles que não eram, tipo, na época a gente tinha um coordenador e tinha um gerente no setor. E muitas vezes eles queriam mandar em mim. E aquilo me deixava assim possessiva. Eu falava: como que uma pessoa que é funcionária quer mandar na outra? Mas eles se sentiam superior pelo fato de ser formados. Isso assim, eu acredito que aqui no grupo, no nosso modelo de negócio,
Acho que a maioria das pessoas passam por isso. Você exercer uma função a qual você não foi contratada para fazer, né? E você tem que exercer aquela função, fazer aquilo ali, e você não é remunerado pelo aquilo que você faz. Isso chama-se tradicional. Ou você faz, ou você é mandado embora. Eu acredito que a maioria acho que passa por isso. A maioria passa por isso. Eu sei que, assim, quando você está no tradicional, você tem a obrigação de cumprir algumas regras. Horário de entrada, horário de comer, horário de almoço, horário de sair, férias, quando você vai descansar, tudo isso a empresa determina para você. Luísa, quando você decidiu sair da empresa e ser dona do próprio negócio, como você gerenciava isso? Como é que era para você não ter aonde ir, não ter ninguém para prestar conta, você ter que cuidar de tudo e ainda tinha casa, tinha o Lucas, tinha seu maridão querido, que sempre foi seu preferido e tal. Como é que era para você gerenciar tudo isso nesse modelo, nesse período? Isso não foi ensinado a você, ninguém te ensinou. Como é que você fez para gerenciar isso e trabalhar e ter a sua renda? Então, no começo eu fiquei meio perdida, porque tinha que cuidar da casa, tinha os afazeres da casa e tinha que atender os clientes. E logo eu já estava atendendo alguns a domicílio, né? Indo Porta a lá, porta, levando você ia levar na casa de cada um. isso, a sacoleira mesmo, né? Conforme me chamavam. Aí uma vizinha minha começou a incentivar, nossa, Luísa, por que você não abre uma loja, que não sei o que e tal? Eu falei assim, meu, não tenho condições de abrir uma loja, porque pagar aluguel e tal. Ela falou assim, não, faz aí na sua casa mesmo e tal. Gente, eu peguei uma parte da garagem e dividimos a parte da garagem e fizemos uma lojinha. A Caverna Ali, do Dragão. escura, não tinha nem vitrine e tal, era tipo acreditando mesmo e tal. Pela fé. É espírito empreendedor, eu quero ser empreendedor, eu quero ser dona do meu próprio negócio e tal. E ali comecei, ia para São Paulo, para o Brás, gente do céu. Eu ia com um carrinho que nem eu aguentava trazer. De tanta coisa, eu andava o dia inteiro, era escolhendo mercadoria, era eu ia de manhãzinha, chegava em casa, era 6, 7 horas, 8 horas da noite, e tinha dia que não dava tempo de comprar todas as coisas, eu tinha que ir no dia seguinte, e ali eu comecei a ter mais investimento, foi quando eu comecei a usar o limite do banco, tive que fazer isso, porque não tinha capital de giro. E por mais que tinha mercadoria na loja, sempre chegava alguém querendo a cor que não tinha, ou o modelo que não tinha na loja. E eu sempre tinha que estar, sabe, variando, e era cores, e era tamanho, e de 10, no máximo 15 dias eu estava lá fazendo compra. Então começou aquele negócio assim, eu comprava, só que tinha bastante mercadoria na loja, não dava tempo recuperar totalmente aquele dinheiro que tinha sido investido, eu já tinha que investir de novo. E ali eu comecei a pedir para Deus, falei, meu Deus, né? Não era isso que eu queria e tal, eu queria expandir. E ainda eu lembro uma vez na loja, nossa, esse dia foi muito assim. Eu lá toda assim, pedindo para Deus, falei assim, ai meu Deus, queria expandir essa loja, nossa, como eu queria ter funcionários, sabe? Queria ser Essa loja franqueada. bonita. Gente, era um dia de chuva no sábado. Um dia de chuva no sábado, e eu com esse pensamento. Não entrou uma alma viva na loja, aliás, entrou um para me dar um golpe. Esse cara chegou com mostruário e falando coisas assim maravilhosas que ele fazia na loja, que não sei o quê, e tudo que ele falava era possível, sabe? Assim, não que tinha o dinheiro, mas dava para pagar, porque ele iria parcelar. Eu fiquei toda empolgada e tal. Ele falou assim: não, a gente vai fazer uma vitrine aqui, que não sei o quê, e tal, tal, tal. E eu toda assim. Aí eu fui lá, aí ele falou assim, eu falei assim, não, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, não, mas eu aceito um cheque. Quanto que você tem? Você me dá o valor que você tem e depois você me dá o cheque.
depois, né, para o pagamento do que a gente vai parcelar. Aí eu fui lá e falei com o Pedro, nossa, olha o que aconteceu. Menina, eu estava pensando nisso. E entrou um homem aqui na loja e tal, e ele falou que se tiver tanto, assim, o tanto que a gente tiver, dá para ele vai comprar, só para ele comprar o material, e ele vem colocar no próximo final de semana. Aí, olhamos lá, que não sei o quê, acho que foi R$ 100, né? Gente, R$ 100 há 9 anos atrás, mais de 9 anos, né? Porque só na Rinode nós temos 8. Vamos colocar aí, 10 anos atrás. Nós ficamos com a loja 2 anos. Peguei lá os R$ 100, dei para ele. E ele foi embora, falou assim: amanhã, não, falou, fica tranquila, dorme em paz, amanhã a gente já tá aí com material, tal, para descarregar aqui. A gente nem dormiu à noite. Quando foi no outro dia, tudo isso, sabe, sem maldade, porque você não tem maldade, você não tem coragem de fazer isso com alguém, então você acredita, você confia. Aí, Aí eu peguei e falei pro Pedro, quando chegou no outro dia, ele falou assim, amanhã cedinho a gente tá aqui com a mercadoria. De manhãzinha, e a gente cedo, sabe, todo empolgado e tal. Quando chegou 9 horas e nada, 10 horas, eu falei, vamos ligar nesse número? Quando eu liguei, o número não existia. Pensa a cara de tacho que a gente ficou, um olhando para o outro. O número não existia, ou seja, a gente perdeu o dinheiro e o cheque eu mandei sustar. E foi assim, e a partir daí a gente começou, o Pedro já trabalhava como funcionário na Rinode, começou a pedir para Deus, sabe, uma oportunidade, e a gente começou a pedir as respostas, né, de Deus. E a gente foi para a igreja, foi quando o Pedro queria sair, e Deus falou que não era para sair naquele momento ainda, que lá ele iria abrir o portão, que iria abrir a oportunidade e tal, que ia jorrar água para todos os lados, que ia abençoar muitas pessoas e tal, através dessa oportunidade, e que seria de lá. E a gente ficou sem entender como, né? O que vai quase acontecer? falindo. Naquela época a empresa estava muito assim, teve vezes do Pedro chegar em casa e falar assim, Lu, hoje a gente, tipo, comeu o pão sem a manteiga. Basicamente, Nossa, verdade. isso. Foi uma fase bem complicada. E a gente ficou sem entender. E quando o Pedro pediu para eles mandarem ele embora, eles falaram que simplesmente não ia mandar, e a gente foi pedir a confirmação, né? E na igreja e falou que não era para sair. Aí tá bom. Aí eu falei, vou continuar aqui com a loja. Aí foi um final de semana e tal. Aí, para ajudar, teve um dia eu estava na loja, era um dia, eu não lembro se era Dia das Mães, eu sei que era uma data comemorativa. E entrou 2 rapazes de capacete na loja. E naquele dia tinha umas 4, 5 pessoas, tava bombando a loja, gente, vocês não estão entendendo. 4 pessoas, a loja estava cheia, só para vocês entenderem, tá? 4 pessoas dentro da loja estavam bombando. E aí eles chegaram e tal, um assalto, tomou o celular dos clientes e levou as melhores mercadorias que eu tinha. Só pegava assim na arara, sabe? Ia rodando e colocando no saco. E pedindo dinheiro. E naquele dia tinha várias pessoas que tinham ido ali, feito pagamento, e eu tinha enfiado no bolso. E eu falei, moço, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí eles começaram a pegar a mercadoria, e nossa, e eu falando, meu Deus, se o Pedro vir aqui agora, porque... Se eu vou lá, você tá ligado, né? Se eu vou lá, o bicho pega, porque eu vou para cima, meu. Porque com a divisão que a gente tinha feito, tinha acesso a dentro de casa, Quando eles saíram, eu só falei, Pedro, gritei Pedro, e nada do Pedro aparecer. Eu fui lá, o Pedro estava do outro lado do muro, na casa do vizinho. Aí o Pedro veio, eu falei assim, levaram a mercadoria. Aí o Pedro já começou a ficar assim, nossa, desesperado. Não, porque a gente vai atrás, vamos conversar com os caras aí. Pega os bagulho, não pegar os caras. Vai ficar assim. Aí o irmão dele veio, não, a gente vai pegar, que não sei o que e tal. E por fim,
a gente foi para a igreja naquele dia, à noite, e aí Deus falou: aquilo que levaram, eu vou te devolver em dobro. No meu pensamento, mas o bandido vai se arrepender e vai lá me devolver. Vai. Deus, gente, que eu pensei isso. E fiquei esperando, e nada, sabe? E mesmo assim, a gente sempre pedindo para Deus para abrir os caminhos, sabe? Mostrar alguma coisa. E, na verdade, assim, estava na nossa cara, mas não era o momento ainda, né? E Deixa eu aí... só fazer um entre parênteses aqui, só para eu não perder o raciocínio. Nessa questão da loja, tirando o golpe que o cara deu na gente, tá? Tirando o golpe que o cara deu, o cara foi maldoso, ele deu o chapéu, embrulhou a gente, levou o dinheiro que a gente tinha, já nem tinha tanto e ele levou. Tirando essa parte ruim, ele foi um cara profissional. Ele foi um vendedor incrível. Ele foi. Porque ele fez as perguntas certas. Ele chegou com o material apropriado, ele fez as perguntas certas, ele soube responder o que nós queríamos ouvir. Ele começou com R$2.000, para arrumar a loja. De R$2.000 ele levou R$100 para poder dar entrada no material. Ou seja, ele foi errado? Foi, mas a estratégia dele, ele foi um profissional, ele foi uma pessoa bem desenrolada, bem desenvolvida, né? Enrolou nós dois, né? Numa tacada só. Só para eu não perder o fio da meada nessa parte aí, porque a gente fala assim, pô, o cara enrolou e tal, pô, mas a gente estava muito afim de ter aquilo, muito afim de ter a loja, de expandir, tinha até nome, ia ser Magazine da Lu, a gente ia expandir tudo e tal, tem o Magalu, ia ser Magazine da Lu e tal, e o cara conseguiu, mas ele foi muito esperto, Luiz, aquela data eu lembro que ele foi muito esperto, ele conseguiu levar R$100 num tempo ruim, difícil. Nenhum momento eu desconfiei. Nenhum momento. Até porque o cara envolveu um monte de coisa da igreja, envolveu um monte de coisa lá, que tinha filho, que tinha neto, mostrou neto. O cara deu um nobis que hoje, para me enganar hoje, o cara tem que ser bom, viu? Para me enganar, o cara tem que ser bom. Luísa, só para a gente não perder o fio aqui, a gente está estendendo muito em algumas questões, eu preciso ser mais direto. Mais diretos, não vai ficar aqui até meia-noite, tá? Vamos lá. Conta pra gente qual foi seu primeiro contato com o multinível. Como que você conheceu o multinível? Sua primeira experiência, falar, cara, isso aqui é... Quando você entendeu que isso era multinível, quando que foi? Bom, primeiro, aí aconteceu, que era a parte, já que eu ia falar, olha que legal. Aí tal, a gente foi para a igreja buscar a palavra e Deus falou que era o momento certo. Foi quando o Cláudio fez o convite para o Pedro, lá na empresa. E o Pedro simplesmente, ele pediu os meus dados, fez o cadastro e chegou em casa com o material, com os produtos. E nisso eu estava com a loja ainda. E chegou lá com vários perfumes e tal. Ele falou assim, você vai colocar alguns aí na loja, que não sei o que e tal. E nisso, no final de semana, a gente começou a mostrar aqueles perfumes para todas as pessoas que passavam ali na rua, em frente à loja. E a gente conseguiu, no final de semana, vender, se eu não me engano, foram 22 perfumes, né? 22 perfumes. E eu falei assim, o que é isso? E tal. E aí eu comecei a ouvir e ver o Pedro, ele colocava o fone no ouvido e ficava escutando um monte de coisa. Eu falei assim, agora esse cara tá doidou. E só que ele não tinha me falado ainda o que era. Só falou que trazia os produtos e tal. E depois ele foi convidado para participar de um evento onde ele... Olha para você ver o quanto tempo. Isso você já tinha o quê? 12 anos já na empresa? 11. 11 anos na empresa, foi convidada para participar de um evento onde teria a liderança ali reunida. E naquele momento, o Pedro ficou ali e tal, ficou impactado. Quando ele chegou em casa, ele me contagiou com aquilo. Falando, teve várias histórias, teve a Adriane Santos, que era ex-catadora de latinha, hoje ganha não sei quantos mil, que não sei o que e tal. E começou a falar dos depoimentos. E eu falei assim, caramba, e aonde que estava isso que você não viu? Ele falou assim, o pessoal sempre falava, mas eu achava que era só venda, igual catálogo aí e tal. Legal.
Aí o Pedro falou assim para mim, Lu, e tem um negócio de você indicar pessoas, de cadastrar, e a gente ganha também com isso e tal, né? E vai subindo de nível, mas não explicou assim o plano como um todo. Eu não sabia. E nem me levou em nenhum evento, nem nada. Mas só dele ter falado aquilo, sabe, do depoimento das pessoas e tal, eu já comecei a ficar assim. Falei assim, opa. Aí eu falei assim, Reconhecimento a então Luísa gosta, viu? vamos então chamar algumas pessoas. E eu pensei logo em quem? Nos meus irmãos, porque 9 irmãos, 9 linhas direta. irmãos. Falei, não, vamos chamar meus irmãos, que não sei o que, tal, tal, tal. Só que aí a gente começou, aí falou com eles e tal. Alguns quiseram entrar ali e tal no básico, e a gente mostrou para algumas pessoas, e no fim de tudo, gente, não era sabendo, não, viu? Apresentar o plano perfeito, que não sei o quê. Era só assim, ó, você vai vender, você vai ganhar 100% de lucro. Aqui, ó, leva esses produtos, você ganha 100% de lucro e tal, e a gente faz o seu cadastro. Era assim, muito, muito, muito simples. Aí a gente bateu o master. A gente bateu o master. Só que quando a gente chamava os amigos do Pedro, que ele dizia, né, ser tão amigos e tal, eles não queriam, eles falavam, não, isso não existe, isso não funciona mesmo, você tá ficando doido, que não sei o quê e tal, e falavam um monte de coisa, tipo, negativa, e aquilo, se a gente não tivesse sido forte, a gente tinha desmotivado no primeiro mês. Tal, aí cadastrou algumas pessoas, bateu o master. Quando foi para o reconhecimento, o Pedro ainda era funcionário. E eu fui no reconhecimento de Master. Eu não conhecia ainda o Cláudio, que é o nosso patrocinador. Lá no evento eu conheci. No reconhecimento, tinha mais ou menos umas 30, 35 pessoas na sala. E tal. E quando eu fui, no meio do caminho, eu fui pedindo assim para Deus, para ai, Senhor, fala alguma coisa, que não sei o que, se for para ser, né, esse negócio e tal. E quando eu cheguei lá, nossa, as formas que eles falavam, sabe, coisa que eu nunca tinha visto, aqui você vai conquistar, aqui você vai realizar, que não sei o que, qual que é o seu sonho, e é possível, que não sei o que e tal. E aí falava, pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno, e falava essas frases, sabe, e eu fiquei assim e tal. Aí teve uma hora que tinha uma pessoa lá, um palestrante, que começou a falar assim, umas coisas bem assim, sabe? Parecia que era direcionada para mim. Você acredita que você pode quebrar o ciclo de pobreza da sua família, que você vai ser a pessoa mais bem-sucedida, que não sei o que e tal, que você vai impactar muitas vidas e tal. Nossa, eu comecei a chorar na sala. E eu falei assim, caramba, isso é para mim e tal. Aí teve o reconhecimento, aí o Cláudio colocou o PIN e tal, e eu já voltei para casa empoderada. E eu falei assim, meu, onde que estava isso que você não viu? Pelo amor de Deus, isso é grandioso demais, que não sei o que e tal. E ali eu comecei, porque na loja não tinha muito movimento, principalmente durante a semana. Aí eu pegava os produtos e eu falava assim, quando eu levava as lingerie a domicílio, que não sei o que, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar umas peças de roupa e vou colocar também os produtos. E vou levar. E tal, e comecei a fazer isso. E as vendas foram surgindo através disso. Aí, quando completou 2 meses, uns 2 meses que nós estávamos no negócio, o Claudio fez a proposta para a gente, né, para o Pedro e para o Kleber, para ser franqueado sem a gente ter nenhum real. Aí e tal, e aí ele pegou e falou assim: só que a sua esposa tem que vir comigo, com a gente. Tem que vir com a gente, ou seja, eu tinha que fechar a loja. Com mais de 50 mil reais de mercadoria na loja. Aí o Cláudio me chega e fala assim: meu, você vai ter que fechar essa loja. A gente está fazendo uma parceria, que não sei o quê, o negócio é muito grande, que não sei o quê e tal. E aí já estava devendo quase 11 mil de dívida da loja. Aí eu falei assim, mas aí o que que você vai querer? Aí, eu quero um par de meia, gente. Me dá um par de meia e fecha a loja. Aí eu falei assim, não, esse cara tá de brincadeira. Ele vem aqui, fala para eu fechar a loja, me compra um par de meia do São Paulo. Aí eu falei, não, não é possível. Aí tal,
Mas aí eu vi, sabe, que o negócio não tinha entendido tudo, mas eu sabia que revendesse o produto, ganhava 100% de lucro, se indicasse pessoas, ganhava pela indicação. Eu, O seu primeiro contato foi lá na parada inglesa, na franquia, num evento na de 30 franquia. pessoas, foi o primeiro evento que você participou. E só para eu recapitular, você falou que tinha um palestrante falando para 30 pessoas e ele falava que você vai ser a pessoa que vai romper o ciclo de pobreza da sua família. Ele estava falando para você ou para todo mundo? Ah, eu senti que era para mim, mas Não, mas ali exatamente, mas ele estava falando para todo mundo na sala. isso, E você pegou aquilo para você. peguei para mim, eu Aí está saí o diferencial quando a pessoa está na sala, ela está no evento de corpo presente, participando. Né? Isso já aconteceu comigo também, acontece com a maioria dos líderes, tá? Quando você está no evento participando de verdade, tudo que é falado ali, você acaba absorvendo, aquilo se torna uma verdade para você. Então, quando você participar, que você ouvir coisas boas, coisas que vão agregar na sua vida, coisas que vão te ajudar a melhorar, você precisa pegar isso para você como verdade. Porque é isso. Algumas pessoas têm o hábito de pegar como verdade coisas ruins, tragédias, mortes, dúvida, incerteza, medo, sabe? Não vou conseguir, não é para mim. Eles pegam isso como verdade e aquilo se torna uma verdade. A Luísa teve um comportamento diferente. Ela não duvidou, em momento algum passou pela cabeça dela, será que isso é verdade? Será que, meu Deus, mas como? Não, ela simplesmente pegou, ela não ficou questionando, ela pegou aquilo para ela, cara, e aconteceu. Então, quando você participar, que você ouvir coisas boas que vão agregar na sua vida, pega isso para você como verdade, tá bom? Eu ia entrar num tema aqui, mas você já falou já. Quando você passou, quando você entregou a loja, que você começou a fazer integralmente. Você teve medo? Você teve medo em algum momento? Você teve medo, receio? Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer? Não vou? Quais foram os seus medos? Eu vou conseguir falar? Não vou? Como é que foi? assim, na verdade, eu sempre fui uma pessoa de não ter medo, sabe? Eu não tinha medo das coisas. Eu sabia que teria que ter o esforço, né? Se dedicar para as coisas acontecerem. Ou seja, nossa situação já não estava boa. Eu estava acreditando que pior não poderia ficar. E principalmente a palavra, sabe? O que a gente estava buscando, o que Deus estava falando, me deixava assim mais fortalecida, porque quando o Pedro falou que ia sair e tal, e que a gente foi buscar a palavra, que Deus falou que era o momento certo, que ele estava abrindo o portão naquele exato momento, que muitas vidas iriam ser abençoadas através dessa oportunidade, sem a gente nem ter falado nada disso para ninguém lá, então assim, eu saí dali com uma certeza, falei assim, meu, vai dar certo. Eu não sei como, mas vai dar certo. Não precisa saber como, vai ser mostrado no caminho. Algumas Isso pessoas mesmo. elas querem, eu era assim, eu queria saber como que as coisas iriam acontecer. Eu relutei muitos anos por causa disso. E a Luísa, ela tem, por isso que a gente se completa, ela tem um comportamento que acrescenta no meu comportamento e eu tenho algumas ações, alguns comportamentos que acrescentam no comportamento dela. E tudo isso a gente não sabia, tudo isso foi estudando, foi se desenvolvendo. Então, eu conheço a Luísa, ela não tem medo, a Luísa, ela é muito corajosa, ela enfrenta tudo mesmo, tá? Eu tenho só com medo mesmo. Tipo assim. Deixa eu ver aqui. Quando você começou a dedicar antigamente, quanto tempo? Tá. Qual foi o momento mais difícil para você? Eu sei que a gente trabalha junto, a gente desenvolve junto, mas eu acredito que você tenha os seus momentos. Qual foi o seu momento mais difícil que você falou assim, caramba, meu, como é que eu faço agora? Você teve esse momento? Você teve esse momento de dificuldade que você falou assim, caraca, mano, preciso de uma ajuda fora daqui, eu preciso falar com alguém. Você teve isso com você ou não? Sempre que precisou, você falou com quem era do negócio? Momento difícil. Difícil, não posso dizer assim difícil. A gente teve vários desafios, né? De questão mesmo do negócio. Só que eu sempre procurava me aconselhar com quem estava fazendo o negócio de forma profissional, principalmente com a linha ascendente, sem ficar falando para os downline, sabe? Ninguém precisa saber dos seus problemas,
você vai consultar quem vai resolver os seus problemas. Então, assim, a gente sempre conversou várias coisas entre nós mesmo, e às vezes a gente passava algumas coisas com o Cláudio, passava para ele, poxa, tá acontecendo isso e tal. E ele sempre foi um parceiraço, porque ele sempre estava ali, sabe, falando, olha, vai dar certo, as coisas vão funcionar, a gente vai fazer as melhores viagens, a gente vai conquistar, sabe, sempre ali incentivando. Mas uma das coisas não foi nem questão assim do desafio, porque quando a gente foi para a franquia, tinha parceria e tudo, né? Como o Pedro falou, os três, o Cláudio, o Kleber e ele, sempre tinha as opiniões e tal, então só para eu, mulher, dar a opinião, muitas vezes eles não aceitavam, e era uma coisa assim que eu batia de frente, porque eu falava assim, meu, eu tô certa e eles não querem me ouvir, então assim, era uma coisa para mim que foi assim bem desafiador, entendê-los e aceitar o jeito de cada um. Só que no decorrer, eu fui percebendo, sabe, conforme conectada, lendo, escutando os áudios, indo nos eventos, escutando as pessoas com experiência, eu fui discernindo isso, sabe? Entendendo? Eu falei assim, poxa, ninguém é perfeito, eu também não sou. Então, não tenho que cobrar isso do Cláudio, não tenho que cobrar isso do Kleber. Só que eu tenho que expor as minhas ideias e ninguém vai tirar isso, porque se eu não tivesse persistido, né, nessa parte, ter trabalhado nessa parte, eu tinha falado, era muito simples para mim, Pedro, vai você e faz. Era simples, porque o Pedro já estava fazendo. E fazendo com maestria, sabe? Tinha ali os meninos que estavam apoiando e tal. Só que não, naquele exato momento eu falei, não, eu vou buscar, eu vou me desafiar, eu vou enfrentar os meus medos. Quando me colocou para falar em público, também foi terrível, foi uma coisa assim de muito desafio, porque eu tinha muita vergonha de falar com pessoas, e eles falaram: não, quem entende de produto, quem precisa ter alguém para falar de produtos e tal. E naquela época eu falei assim: meu, acho que não sou eu, não. E aí eu procurei, nossa, o que eu preciso fazer para destravar isso, né? Tá aí um Só que eu diferencial, olhava. tá aí um diferencial da Luísa. Só para vocês saberem. Eu preciso entrar, porque senão fica solto. Tá um diferencial da Luísa. A Luísa nunca falou não. Ela não sabia fazer, mas ela não falava não. Ela falava assim, como? De que maneira? Ela queria sempre saber como que ela poderia executar. Ela não falava, não, não vou fazer, não é para mim, não sei. Não, eu já ao contrário, eu falava mesmo, não sei, não sei, não sei, não sei. Ela não, como que eu vou fazer isso? Cara, será que eu consigo? De que maneira que eu vou fazer? Ela sempre foi desse pensamento. Isso conta. Não fala que você não sabe. Se aquilo é importante, pergunta como fazer. Como eu vou fazer? Como eu vou executar? Você me ensina a fazer? Eu ainda não sei, mas se você me ensinar, e a Luísa sempre teve isso, ela sempre foi muito muito para frente nessa parte, ela sempre foi muito esperta. E esse desejo, ele aumentou quando eu comecei a realmente estar ali, sabe, presente, ouvindo as pessoas, porque eu falava assim, caramba, essa pessoa, ela agrega tanto, eu saio daqui, eu executo aquilo que a pessoa está falando, o palestrante, o treinador está ali e tal, me orientando o que eu tenho que fazer, eu saio daqui, eu executo e acontece. Pô, se eu puder contribuir isso que eu estou aprendendo com outras pessoas também para que elas façam, para que elas tenham resultado, eu comecei a pensar isso, sabe? A ter o desejo de ajudar, de poder contribuir. E ali que foi surgindo, sabe, de pesquisar mais, era quando eu ia fazer os slides que eu não sabia fazer, teve vezes de eu ficar assim a noite inteira montando tela para fazer uma apresentação. E quando a gente faz a apresentação, a gente aprende muito mais. A gente aprende muito mais, porque as pessoas, às vezes, você fica assim, ah, mas se alguém me perguntar alguma coisa e eu não souber, não tem problema, sabe por quê? Porque a gente vai pesquisar e a gente vai saber. Simples assim, a gente vai responder, e isso é muito legal.
né? Porque você poder contribuir com as outras pessoas. Foi isso que me despertou, que me encorajou a ir lá para frente e apresentar. E no início a gente começou apresentando com 3, 4 pessoas, e isso também foi me ajudando mais ainda, porque tinha um a um também para fazer. Foi quando eu falei para o Pedro, porque a gente sempre ia juntos, né? Na maioria das vezes o Pedro começava e às vezes eu entrava no meio e tal, até entender isso também, porque, por exemplo, assim, se eu chamo o Pedro para fazer uma apresentação, eu preciso deixar o Pedro falar. O meu papel é apresentar a pessoa e falar, essa pessoa que tal, apresentar a pessoa, falar bem dela para que a pessoa possa escutar, porque até o momento a pessoa ela confiou em quem? Em quem convidou. Ela está conhecendo o Pedro agora, que era o que acontecia comigo. Ah, Pedro, vamos lá e tal, apresentar. Só que quando eu apresentava ele para a pessoa, eu tinha que deixar ele falar para eu poder absorver e aprender mais. E muitas vezes eu ficava ali e tal, cutucando e querendo falar no meio, cortando e tal. E quando ele ia falar comigo, às vezes eu não entendia. Eu falava assim: ah, então não vou em mais nenhuma apresentação com você. Foi quando eu decidi a falar: a partir de hoje, tudo que surgir de apresentação para fazer, tudo que tiver de pessoas da minha lista, eu vou apresentar. Eu vou apresentar, porque eu vi o Pedro péssimo, falando um monte de besteira, por isso que eu entrava no meio. E quando ele já estava melhor, eu queria também entrar no meio. E às vezes eu não aceitava. Nossa, gente, teve Isso é vezes que inédito, hein? Você nunca falou que eu fui péssimo, hein? Você sempre falou que eu era bem. Sempre falou que eu fui bem. Agora caguetou falou que eu fui péssimo. Puta, é pra lavar roupa suja mesmo, hein? E quando eu entrava no carro, que ele falava para mim: você não pode me interromper no meio da apresentação, que não sei o quê. A próxima que vai fazer é você. Gente, eu começava a chorar. Eu começava a chorar. Como que ele me fala isso? Que não sei o quê. Não queria aceitar, porque ele tá falando que eu cortei ele, que não sei o quê, que não vai fazer na próxima. Aí que foi que eu decidi. Eu falei assim: ó, as próximas, cada um faz o seu. Você vai lá e faz para os seus contatos, eu vou fazer para os meus, e tá tudo certo. Só que aí eu fui aprendendo, né? Hoje, graças a Deus, depois a gente foi se entendendo e apresentando junto. Às vezes eu faço com o contato dele, às vezes ele faz com o meu, às vezes a gente faz junto e se completa. A gente acaba. Né? Hoje a gente aprendeu a respeitar o espaço de cada um, né? Quando um entra, a gente já sabe o que ele vai falar, a gente só complementa, a gente aprendeu. Mas lá atrás realmente acontecia isso. E não só comigo, mas acontecia com você também. Quando você estava falando da sua parte, eu me intrometia. E a gente vive isso até hoje. Até hoje a gente vive isso. A Luísa deu um insight aqui, uma sacada, mano, incrível. Presta atenção. Quando você convidar uma pessoa para falar com um contato seu, você não fala. Você só apresenta a pessoa, fala bem da pessoa para que ele possa conversar com o seu contato. E se ele te perguntar, você vai falar. Caso contrário, você não fala, porque você quebra toda a linha de raciocínio da outra pessoa. E eu ficava nervoso porque eu já tinha uma linha de raciocínio. E a Luísa vinha com a linha de raciocínio dela, que não estava errada, mas não era igual a minha. Então dava confusão. E vice-versa também acontecia. Essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer, tá? Sobre a sua lista. Como é que você fez os seus primeiros contatos? De onde vieram os seus primeiros contatos? Foi de lista? Foi aleatório? Foi da empresa? Foi da escola? Foi da igreja? Foi amigos de infância? Como é que foi a sua primeira lista? Então, a primeira lista foi pensando, né, nos meus irmãos, foi quando eu voltei da reunião, você deve lembrar disso, que eu cheguei toda empolgada, e eu vejo que a maioria das pessoas fazem isso. Gente, nós vamos quebrar o ciclo de pobreza da nossa família, que não sei o quê e tal. Ficar milionário, ficar rico, rico, Brasil! E alguns deram risada, tipo, ah, tá ficando doido, que não sei o quê, isso não vai funcionar, como que pode? Fechou a loja e agora vai fazer o quê? Não sei o quê, vai ter renda, vai precisar, sabe? Ficou essas coisinhas. Então, os primeiros, assim, foi insistindo ali um pouco nos meus irmãos, e aí depois começou com as pessoas ali mais próximas, vizinhas, pessoas já que eu conhecia, pessoa que
eu tinha um relacionamento, né? Embora eu nunca fui muito assim de amizades, mas foi falando com um e com o outro, através dos produtos também foi o que foi surgindo, porque quando eu falava com a pessoa do produto, que eu ia num posto de gasolina, que eu ia numa construção, que eu ia na escola, todos esses lugares, quando eu conversava com alguma pessoa que ela falava assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu falei assim, mas e você quer ter dinheiro? Porque eu tenho uma ótima oportunidade para você. Então, assim, as vendas, elas sempre, para mim, elas sempre abriram as portas. Porque e até hoje é assim, quando eu falo com alguém que a pessoa fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar, eu já mostro a oportunidade. E às vezes acontece até mesmo da pessoa ter, só que conforme eu vou conversando com ela, ah, mas o que você faz? Que não sei o quê, está satisfeita lá com o seu salário? Quanto tempo você tem de trabalho? Aí a pessoa fala, ah, não estou satisfeita. Se tivesse alguma coisa para você complementar a renda, você gostaria? Que não sei o que, não, gostaria, que não sei o que e tal, estava até buscando, ah, mas não sabia o que. Então as coisas vão se encaixando, sabe? Aí depois que eu fui vendo a lista certinho, no início a gente não tinha tantas orientações igual tem hoje. Meu, olha ali o seu celular, quantas pessoas tem, coloca no papel, que não sei o quê. Naquela época, a gente foi fazendo assim, poxa, tem os meus irmãos e tal, aí tem os vizinhos, tem os amigos. Aí depois a gente foi relacionando. As pessoas na época não tinham WhatsApp, né? Era Facebook e tal, e foi pegando essas pessoas e pedindo indicação, porque às vezes eu falava com uma pessoa, a pessoa, ah, não, não tem interesse, que não sei o quê. Olha, me indica aí 5 pessoas para eu falar dessa oportunidade, ou para a revenda do produto, e você ganha alguma coisa. Então, esse tipo de coisa que foi surgindo, sabe? Os contatos. Se a gente fala o tempo inteiro, ó, ontem, por exemplo, e até hoje é assim, o Pedro atendeu uma pessoa, tudo isso através das postagens no status do WhatsApp, Facebook e tudo mais. A pessoa se interessou em comprar a cápsula. E o Pedro nem foi essa pessoa, mas foi um indicado, o namorado dessa pessoa viu e tal, e a pessoa estava querendo a cápsula de café verde e o gel corpus. E o Pedro foi entregar. Onde eu conheci o cara? No velório, gente. No IML. Oportunidade é todo canto, filho. Você pegou o contato, salvou o contato ali. Se você for uma pessoa ativa, nós falamos sobre isso no treinamento passado, sobre o status, né? Nós falamos sobre isso. Eu pego o contato de todo mundo, eu salvo o meu, e eu tô sempre postando alguma coisa, e essa pessoa viu ali pelo status. Então, mano, o status, bicho, faz diferença. Faz diferença. E a namorada dele estava precisando do produto. O que ele falou? Indicou o Pedro para entregar o produto para ela, e nós dois fomos lá entregar o produto e tal. E aí eu peguei e falei com ela, falei assim: ai, você conhece a linha toda, que não sei o que e tal, e tem a linha de tratamento facial, e já pensando em agendar alguma coisa com ela. Foi quando ela falou: nossa, minha mãe precisa. Eu falei assim, então vamos agendar. E aí, tal, ela passou o contato da mãe, enfim, eu marquei com ela lá apresentando, olha, a moça, a mãe dela ela trabalha numa loja, não sei se ela é a dona, Pedro? Da loja? Não, Acho que ela funcionário. é funcionária. E a mãe dela trabalha em condomínios, em limpeza. Eu fui lá só para fazer a limpeza, só que eu já fui, isso que é importante, gente, você já ir preparado. Já levei todo o meu material. Eu levei todo o meu material, porque se surgir a oportunidade de apresentar o plano, eu já estou ali com o material. Né? Isso é assim desde o início. Às vezes o Pedro fala: nossa, você sai com quantas bolsas? Pelo amor de Deus. Eu saio com 2, 3 bolsas. Uma que é o produto, a outra que é minhas coisas pessoal e a outra que é as coisas de plano, de alguma coisa para demonstração. Sempre foi assim. E lá não foi diferente. Quando eu estava fazendo a demonstração, falando do benefício para ela, aí eu perguntei para outra moça que estava lá, né, que foi a que indicou a mãe, se ela já conhecia o negócio como um todo. Ela falou que, conheço mais ou menos, uma pessoa falou uma vez, que não sei o que e tal,
mas tem que vender, né? Eu falei assim, você gosta de vendas? Aquelas perguntas, né? A gente vai, mas você gosta de vendas? Não sei o que e tal. Ela trabalha numa loja e, tipo assim, às vezes não gosta muito de venda, mas, né? A gente entende, eu sei como que é, porque eu também falava isso. Eu tinha loja de roupas e achava que não gostava de vendas, olha só. E, e ali ela já se interessou em conhecer, porque eu falei para ela assim: se você puder consumir esses produtos com desconto, é interessante para vocês? É. Então, eu vou te mostrar aqui a forma como você consumir esses produtos com desconto. E ali eu apresento tudo, tudo. O benefício de você consumir com desconto, se você indicar pessoas, você vai ganhar 25, 100 ou R$ 175, que tem o plano de carreira, que toda movimentação você começa a ganhar 3% por movimento da sua organização e tal, e que isso vai crescendo. Aí a menina, me interessei que não sei. Na hora, gente, na hora. Pré-cadastro, hoje já pegou o kit negócio, vai pegar o combo. E assim, isso acontece o tempo todo com várias pessoas. Mesmo agora, na pandemia, o Pedro viu, trouxe aqui para casa, eu falei, vou apresentar. Com todos os cuidados, fiz a limpeza de pele, tudo isso acontecendo e a gente em movimento, porque não dá para parar. E vim, apresentei tudo. No dia que a moça ia pegar o combo, a gente foi lá, pegou o kit negócio dela. No outro dia que ela ia pegar o combo, aí deu aquele decreto de fechar tudo, que não sei o quê, e ela ficou toda assim. Mas aí eu continuei alimentando e tal, mandando as promoções, que não sei o quê. Ela sempre via alguma coisa que eu postava no status, e até comentava, ai, que legal, que não sei o quê e tal. Olha, eu não esqueci, não, viu? Só vamos esperar passar um pouquinho, liberar mais algumas coisas, e agora, semana passada, também pegou o combo. Então, assim, é um trabalho, sabe, que vai surgindo através de você falando com pessoas, porque o tempo todo tem alguém buscando alguma coisa para complementar a renda, o tempo todo. Top. Vamos lá. Luísa, leitura é importante? Sim ou não? Muito importante. Você acredita que você se torna o que você lê? Sim ou não? Com certeza. Por quê? Eu posso falar isso com toda certeza, porque eu não tinha o hábito de fazer leituras e, e esse negócio, assim, ele me destravou, porque eu não sou aquela pessoa tipo, eu leio 10 livros no mês, mas pelo menos um eu leio. E o que é importante do que tem nos livros são assim estudos de pessoas que passaram anos buscando aquela informação para te entregar assim, né? Em uma semana, em 10 dias, em um mês, te entrega assim, de mão beijada. E uma outra coisa que destrava, gente, eu não tinha essa desenvoltura, sabe? Essa comunicação. Porque quando você começa a ler, você tem respostas para tudo. Eu lembro que no início tinha uma entrevista. O Pedro, quem está aí mais tempo, vai lembrar disso. Que a gente subia no palco, que ficava todo mundo sentado nas cadeirinhas, nos banquinhos. Eu tremia na base no início, porque eles começavam a perguntar coisas mesmo sobre o negócio, né? Quem está fazendo acaba respondendo, só que muitas vezes você não consegue colocar as palavras certas. E a leitura, ela te ajuda muito nisso. Então, ela destrava. Uma indicação de livro. Um livro que fez, cara, que fez total sentido para você dentro do negócio. O livro que você leu e fala, cara, esse livro, ele clareia a mente de qualquer pessoa quanto ao negócio. Qual livro você indicaria? Esse livro aqui, eu li, por isso que eu falo, por mais que você tenha lido ele, algum livro, alguns anos atrás, releia. Releia porque, assim, vai fazer outro sentido quando você lê de novo. E tem muitas coisas que a gente fez que estavam nesse livro e que eu reli e eu falei assim, caramba, a gente fez tudo, só que eu não tinha absorvido tanto. Eu até falei com o Pedro, peraí, deixa eu pegar.
Esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. A gente fala de vários livros que a gente tem que ler, né? Para o início do negócio, porque vai te ajudar, te direcionar. Então, tem bastante coisas, assim, informações nos livros. Por exemplo, a gente fala muito, pô, hoje em dia, quando entra no negócio, conhecer a história da empresa, né, a trajetória, o que a empresa passou, o que superou, por exemplo, no livro Crença Inabalável. Isso daí, gente, pelo amor de Deus, isso daí não tem conversa. A pessoa ela entrou no negócio, ela quer fazer, é isso aí, Márcia. Quer fazer o negócio de forma profissional, ela tem que, no mínimo, entender sobre o negócio, né? O que a empresa é, o que a empresa passou. Pô, olha o livro, Crença Inabalável. E a gente, quando a pessoa pega o material, a gente tem que falar desse material riquíssimo que vem, né? Porque ali a pessoa ela destrava várias coisas. Aí na nossa época, aí sempre falava do GoPro, porque tem vários insights. Aquele livro que eu li também, de vendas, Campeão de vendas. Campeão de Vendas. Do Li Alan esse Peace. livro também, e eu ficava assim, mas vender, eu já sei vender. E não, ele tem várias coisas, vários direcionamentos, várias quebras de objeções, sabe, que eu li. Assim, mas um dos que fez assim muito, muito sentido foi esse livro, que ele é muito completo, O Segredo da Mente Milionária. Ele fala assim de várias coisas que tem em vários livros e também vai te empoderando, sabe? Para você ter mais crença, para você ter mais fé, para você saber também quebrar as objeções. Os pensamentos corretos, né? Ele ensina a pensar direitinho. Estamos Sim, chegando no final aqui, tem mais acho que duas e de perguntas. você Como. declarar. Peraí, deixa eu só falar disso aqui, que é muito importante, né? Do que a gente fala o tempo todo, mas que também tem nesse livro, do poder de você declarar, sabe? Falar as coisas com clareza. Que a gente fala do quadro dos sonhos, de você visualizar, de você desejar, de você falar para atrair as coisas que você quer. Por exemplo, falar as frases que você deseja. Eu tenho uma mente milionária. Outra coisa também, eu sou um imã que atrai dinheiro. Eu sou um imã que atrai pessoas. As bênçãos de Deus me perseguem. Tudo isso, sabe? Vai fazendo você, vai te fortalecendo mais quando você vai falando. Eu tenho um cofrinho aqui em casa que todos os dias eu coloco uma moedinha e eu falo, eu sou um imã que atrai dinheiro e coloco uma moeda. Parece não ter sentido, pô, mas está aqui no livro, eu acredito. E Já funciona. aconteceu algumas coisas nos últimos meses aí, né? Que a gente não esperava, né? Vocês não têm ideia, não, do que aconteceu. Tipo, coisa assim, dinheiro que não nem estava A mulher do imaginando. banco ligou para nós. Seu Preto, só tem um dinheiro aqui na conta que o senhor fechou. Nossa, aquele foi demais, né? Uma conta que ele fechou. Não, gente, vocês não têm ideia. E uma prestação que eu paguei, tudo isso. E, sabe, a declaração de você declarar com clareza, ter aquele desejo e pensamento positivo o tempo todo. O tempo Luísa, todo. como você identifica um líder? Como você sabe quando a pessoa já é líder? Quando você acha que ela já se torna líder? É por título? É por tempo? É por experiência? Como é que você identifica que ele já é líder? Eu vejo que a pessoa ela se torna líder através das atitudes e das ações. Muito simples. As atitudes e as ações, ela mostra totalmente a liderança da pessoa. Liderança e Porque atitude, né? eu posso ter 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, mas se eu não tiver atitude, eu não vou inspirar ninguém e eu não vou ser a líder, eu não vou transmitir isso para as pessoas. E o que é mais assim impactante é a cobrança. É a cobrança, porque não é ninguém que vai te falar, que vai te apontar. É você mesmo que se cobra. Pô, eu preciso fazer. Isso vai ser bom para mim.
eu vou também poder contribuir com as pessoas. E é isso, liderança para mim é isso. Certo. Uma mensagem para a galera que acompanha, que está fazendo esse negócio, que está chegando agora, que começou, que já está há algum tempo. O que você pode falar para essa pessoa, apesar de tudo que a gente está vivendo, todo momento, sabe? Eu acredito que assim, acredito que não é o momento que é difícil. Eu acredito que em qualquer profissão, quando nós começamos a namorar, tivemos momentos difíceis no relacionamento. Quando começamos a trabalhar, tivemos momentos difíceis no trabalho, no estudo. Todo tempo existem os momentos difíceis que fazem as pessoas crescerem. Então, eu não acredito que é o momento. Porém, o que você poderia falar para as pessoas que sonham um dia viver do multinível? Ainda é possível? Ainda dá para bater diamante? É possível chegar a imperial ainda? O que você poderia deixar de mensagem para as pessoas que estão fazendo esse negócio com a gente? A primeira coisa é acreditar em você, acreditar em você, acreditar na empresa, acreditar no negócio, nos produtos. E uma coisa assim fundamental é você ter fé. É você ter fé. O Márcio está mostrando aí ter uma crença inabalável, não deixar que nada tire o seu foco. Nada tire o seu foco. Porque se você acreditar, se você tiver as atitudes. Gente, não, quando eu falo atitude, você não precisa, tipo, eu tenho que me virar do avesso. Faça o que for possível. Eu sempre falo essa frase: o impossível Deus vai fazer. Mas o possível somos nós que temos que fazer. Porque se a gente estiver em ação, com fé, não esperando as coisas pelo governo, pelas pessoas, tudo vai acontecer na nossa vida. Tudo vai acontecer na sua vida. É possível você chegar em qualquer título que você almeja nesse negócio, mesmo em meio a tudo isso. Nós estamos vendo as histórias de sucesso, nós estamos vendo as lives que a empresa faz todo mês, no início do mês. Se conectem para você ver que é possível. Pessoas que começaram, vou falar para vocês, nós temos 8 anos de negócio. Nós chegamos a diamante com quase 2 anos. Com quase 2 anos. Tem pessoas que iniciaram agora e que chegaram em 6 meses, em 3 meses, 9 meses. Tem pessoas, para chegarmos ao nível de Imperial Diamante, nós levamos 5 anos e nós não entramos para chegar no nível de Imperial Diamante em 5 anos. Nós tínhamos colocado como meta chegar como diamante em 5 anos. E olha como Deus é maravilhoso. Ele entregou na nossa mão em 5 anos essa responsabilidade, né, de continuar levando essa missão para outras vidas. Só que eu posso falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que iniciaram o ano passado e já é Imperial Diamante. Cada um tem o seu processo e tem o tempo determinado para todas as coisas. Então, não importa o tempo que você tenha, o importante é que você vai chegar. Hoje, chegou essa caixa aqui para nós, ó, da convenção. A gente fez até um vídeo, eu perguntando para o Pedro se ele estava ansioso. Porque, muitas vezes, a ansiedade, ela paralisa. No dia que nós vimos os imperiais recebendo a caixa, a gente também queria receber. Só que aconteceu um probleminha na transportadora e a caixa não chegou para todo mundo. Aí, qual que é o seu sentimento? Poxa vida, será que eu não... O que aconteceu? E sabe, você vê o carinho da empresa, o tanto que eles se preocupam. Eu até coloquei uma postagem lá no Instagram,
agradecendo e falando, sabe, da lealdade, do compromisso que a empresa ela tem com a gente, do cuidado que ela tem. Eles me mandaram um e-mail falando que aconteceu isso com a transportadora, pedindo desculpa, gente. Eles mandaram um mimo aqui para nós, presentes que, assim, a mais, né? Fora tudo que a gente tem. E só que nós estávamos à espera da caixa. Todas as vezes que chegava alguma coisa do correio, ai meu Deus, acho que é a caixa. Eu falava isso com o Pedro, acho que é a caixa. Aí hoje chegou a caixa. Então, assim, tudo tem a sua hora certa, seu momento certo. Eu tinha Não até adianta a gente esquecido ficar já. agoniado. Não adianta a gente ficar agoniado, reclamando. Ai, mas fulano recebeu, eu não recebi. Gente, é continuar fazendo o trabalho que as coisas vão acontecer. Tudo vai chegar no seu tempo certo. E não importa. Eu lembro uma vez que a gente foi para a convenção e tem um casal de amigo nosso que começou mais ou menos na mesma época da gente. E o Cláudio, na época, ele já era diamante e teve um cruzeiro. Gente, eu ficava, não sei se vocês são assim. Sabe quando toca aquela música do cruzeiro, que você fica na sala vibrando? E você fica assim, eu vou estar lá, eu vou conseguir, que não sei o quê. E quando foi no cruzeiro de 2014, nós não fomos. Pensa. Aí algumas pessoas param no meio do caminho e outras continuam. Mesmo a gente, naquele momento ali, poxa, nossos amigos vão estar lá, nosso patrocinador vai estar lá, que não sei o que, como eu queria estar lá, que não sei o que e tal. Eu nunca tinha feito a viagem assim. Só que aquilo fortaleceu mais a gente. Porque eu falei, do ano que vem a gente vai estar. A gente vai ter que fazer mais forte. A gente vai ter que continuar trabalhando para que as coisas aconteçam. Então, assim, não importa o momento, sabe? Ai, como que tá, que isso que aconteceu, aquilo. Gente, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Se a gente pensar positivo e não deixar essas coisas abalar, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Isso vai acontecer na sua vida, vai acontecer na nossa vida. Cada um vai ter um processo para passar. A gente passou por várias coisas, vários desafios de ir num evento e não conseguir levar pessoas. Eu sei que muitos aí já devem ter passado também por isso e passa até hoje, a gente também passa, viu? Às vezes a gente convida a pessoa e a pessoa dá o bolo e às vezes não conecta na live e por aí vai. Só que a gente sempre tá ali, ó. Todo lugar, todo lugar. Hoje a gente foi comprar umas lâmpadas que não sei o que para a moça. O que me custa lá no caixa? Ó, trouxe o meu cartão. Ai, nossa, Rinodê. A gente estava falando de Rinodê hoje. A moça falou uma do caixa para o outro. E entreguei o meu cartão. Meu papel é esse. É falar o tempo todo, falar o tempo todo, mostrar o tempo todo. E as coisas elas vão acontecer porque Deus está vendo o que a gente está fazendo. E uma hora, filho, Amém. uma hora Luísa, chega. de tudo que você conquistou nesses 8 anos, tudo que você viveu de conquistas, entre prêmios, entre valores, entre viagens, conta um pouco para a gente o que você mais gostou, o que mais fez sentido. Você acreditava que poderia ganhar tudo isso? Você chegou a sonhar com tudo que você vive nesse negócio, viveu e vive nesse negócio? Antes da Rinodê, com essas coisas, com tudo, não. Eu sempre pensava assim, eu quero ter a minha casa legal, eu quero ter um carro legal, tudo isso antes de Rinodê. E o Pedro sabe disso, que eu ia para cima e eu falava, e quando eu colocava na cabeça, eu quero, eu quero, eu quero. Mas essas coisas assim grandiosas, nunca tinha pensado. Até mesmo porque eu não tinha acesso. E as pessoas com quem eu convivia também não tinham acesso. Então, assim, eu não tinha pessoas que faziam viagens de cruzeiro, eu não tinha pessoas que andavam em carros luxuosos, eu não tinha acesso a restaurantes renomeados, então a gente não tinha esse acesso. E quando a gente começou no negócio,
que a gente viu essas coisas, aí sim a gente começou a sonhar. E aí colocar no papel, fazer o quadro do sonho que queria realizar, que queria conquistar. Uma vez a gente foi num evento, eu lembro que eu nunca tinha ido no Outback. E a gente saiu do evento com o Evandro Viana. Era o Evandro Viana, o Cláudio, o patrocinador do Cláudio, Luiz Almeida, o Pedro e eu. A gente não tinha R$ 1, a gente estava devendo na conta. E aí o Pedro, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu falei, não, a gente vai para esse restaurante. Oxe, é ruim que eu vou perder essa. Não, a gente vai. E o Pedro, não, vamos, vamos, quase dando caganeira. Ele falou assim, eu falei, ele tá devendo no limite. Eu falei, filho, vai dever mais um pouquinho. Vamos lá. Eu falei assim, vai que Deus mostra ali para alguém, alguém paga a conta. E no final de tudo, a gente dividiu ali com todo mundo e a gente pagou a nossa parte. E aí foi, e teve vários que aconteceu isso. Não que eu tô falando para você, você tá devendo e vai lá e faça. Foi uma experiência. A gente nunca tinha tido aquela experiência. E através disso começou a ter o desejo. Nesse livro fala, vai num restaurante mais caro, onde você não precisa olhar para o lado direito, que é onde tem os preços maior. Aí eu falei para o Pedro, assim, temos que ir no restaurante de novo. Entendeu? Mas a gente não tinha acesso a essas coisas, entre outros restaurantes também que a gente foi, as viagens que a gente fez, mas assim, para falar de viagem que mais, nossa, foram tantas. Teve uma particular que nós fizemos, que eu fiquei assim, marcou bastante, porque nós levamos, eu levei, né, junto com o Pedro, a mãe dele, e foi uma viagem muito legal, porque ela nunca tinha andado de avião. A gente teve várias experiências ali, embora nós estávamos construindo o negócio, e estava o tempo inteiro ali ligado e tal, e teve uma hora que a gente ficou meio sem sinal lá, assim, mas foi tudo aprendizado, de você curtir os momentos, né, nas horas certas. Teve uma viagem antes de Rinodê, que a gente não tinha condições de ir, que foi a primeira viagem para Manaus. De avião, foi a primeira vez que nós pegamos voo, que marcou bastante, e a gente não tinha condições de ir, e na época a encarregada do Pedro até ajudou a pagar a passagem da gente para ir, marcou bastante. Das viagens da empresa, assim, que mais marcou, ai, Jesus, difícil falar, hein? Porque gente, eu nunca imaginava que um cruzeiro era daquele jeito, nunca imaginava. Nem assim, para falar a verdade, eu nunca nem tinha nem visto vídeo, nunca tinha pesquisado nada disso. Foi só através da Rinodê, vendo que era possível, e quando a gente estava lá, que eu assim fiquei impactada, impactada. E foi uma das viagens também que marcou bastante, porque a gente saiu com o compromisso de levar mais pessoas para viver aquilo, né? Pessoas que não tinham também acesso a tudo aquilo. E É nós muito louco, levamos né, mano? conforme a gente colocou, né, como meta levar no próximo ano, e assim foi. E a viagem também, já foi uma viagem internacional, viagem para Cancún. Todas elas assim marcaram, mas assim, Acho que de de Cancún primeira, foi. primeira, Acho que a de primeira. Cancún foi mais. Não, não sei porquê, mas acho que. Por ter a maioria dos meninos que cresceram com a gente no Gupiúva ali, né? A Nossa, galera que foi, né? O William, o Kleber, o Fernando, nossa, o Marco, as meninas que não eram nem tão assim ligadas no negócio e tal, igual você sempre foi e tal, e elas foram, viram que era real e tal. Achei que aquela ali foi forte, né? Aquela foi forte. Você poder fazer a foto e postar os caras que saiu do nada, do pé de barro, foi lá do outro lado, lá no Cancún, foi muito legal aquela viagem. Todas são especiais, né? Todas têm o seu momento especial, mas aquela marcou muito para mim, por estar com eles ali e sabe, não provar, mas, cara, é mostrar que é possível, né? Mostrar que é possível. Quem acreditou, é possível para quem acreditou. Eu já ouvi muito assim, esse negócio não funciona. Realmente não funciona para quem não acredita. É simples. Para quem não acredita, nunca vai funcionar. Aqui deu certo para a gente porque a gente acreditou, mas acreditou muito e continua acreditando até hoje.
Então fica uma dica, só vai dar certo se você acreditar muito. Não é querer, querer todo mundo quer, é acreditar muito mesmo. Quando eu digo acreditar, é no momento mais difícil, mais duro, você continuar fazendo, continuar trabalhando, sabe? Continuar acreditando, continuar sonhando. No momento mais difícil, a maioria pula do barco, filho, abandona. No momento mais difícil, o cara separa, ele larga, ele não quer saber. E aí é que faz a diferença da pessoa que vai dar certo, que ela vai ter uma história legal para contar, é a pessoa que continua. Então, assim, tivemos muitos momentos difíceis, mas os momentos incríveis foram muito maiores e compensou tudo, tudo. Nós Eu posso faríamos dizer que nós 3 casamos, vezes eu mais. lembro que nós casamos e fizemos a lua de mel na Praia Grande, emprestado o nome do irmão da Luísa para poder usar um clube do Meu sindicato. cunhado. Foi absurdo, e esse negócio já proporcionou fazer mais de não sei quantas luas de mel já. Todo ano tem uma lua de mel nova no cruzeiro, é viagem, é isso, é aquilo, sabe? Então, é muito louco, vale muito a pena continuar sonhando sempre, sempre, sempre. Luísa, nós estamos E correndo até aqui para o final, estamos fechando. As suas considerações finais, por favor, o que você tem para fechar a live? então, e teve a viagem do Imperial para a Europa, que eu falei para o Pedro, eu falei assim, meu, que coisa surreal, que mundo, assim, que a gente nunca imaginava ter acesso a tudo aquilo. Mas, assim, de verdade, do fundo do meu coração, essa viagem, ela só vai se tornar completa para nós quando a gente levar outras pessoas para fazer essa viagem com a gente. A gente precisa fazer essa viagem para a Europa com mais uns 2, 3 casais no mínimo de Com todos que Imperial, quiserem ir, né? com todos que quiserem ir. Eu falo no mínimo, assim, porque eu penso breve, sabe? Dentro de 1 ano, 2 anos isso acontecer. Porque eu sei que muitas outras vidas vão ser impactadas com esses 3 casais indo, porque vai ter triplo, vai ter duplo, vai ter diamante, vai ter várias pessoas que vão crescer no meio de tudo isso. E foi isso que a gente entendeu quando a gente chegou nesse nível de tão responsabilidade. Porque quanto maior o seu nível, mais responsabilidade. Verdade. E a gente se desafiou muito, muito para chegar nesse nível, e a gente se desafia, porque no dia do nosso reconhecimento, eu falei, chegar nesse nível aqui, para mim, significa que muitas vidas foram abençoadas através da nossa decisão. Pagar o preço que a gente pagou para chegar aqui, nesse título, isso quer dizer que muitas vidas foram abençoadas através dessa oportunidade. Muitas conquistas, muitas realizações de sonho. E a gente pede força todos os dias para que Deus nos direcione, para que Deus coloque no coração de vocês esse desejo ardente de ajudar, de contribuir com o maior número de pessoas, para que a sua vida seja abençoada através dessa oportunidade. Já é abençoada porque você aceitou fazer parte disso, para que outras vidas venham ser abençoadas através dessa oportunidade. Porque a gente sabe que a missão da empresa é oferecer às pessoas a oportunidade para mudar de vida. E a nossa vida foi transformada através dessa oportunidade. E a gente sabe que é possível muitas outras vidas serem abençoadas através dessa oportunidade. Eu lembro como se fosse hoje, fazendo reunião junto com o Pedro, com pessoas que talvez, se você olhasse, não tinha possibilidade nenhuma de fazer esse negócio, de poder mostrar que é possível, sabe, para pessoas simples, para pessoas que está em grandes patamares, não importa. Se o seu sonho é pequeno, se é para pagar uma conta de luz, se é para comprar um gás, se é para complementar para pagar um aluguel, se é para trocar o seu carro, se é para fazer uma viagem, não importa, coloca isso no papel. Faça um desafio com você mesmo.
e realize todos os seus sonhos. Talvez você fique pensando, nesse momento, quem que vai fazer viagem, que não sei o quê. Gente, faz um desafio, nós fizemos um desafio com a família e nós colocamos. Se nós vamos viajar no final do ano, só Deus sabe, mas nós já estamos reservando. A gente não tem que pensar, eu vou guardar dinheiro para quando a coisa ruim acontecer. Não, eu vou guardar dinheiro porque quando alguma coisa que não estiver tão boa acontecer, eu vou estar bem. Simples assim. Então, acredita em você e acredita no seu sonho. Você pode e merece muito mais do que você imagina. Tá bom? Foi um Valeu, prazer valeu, valeu, estar aqui com você. valeu. Deus Obrigada, Pedro, por abençoe. essa oportunidade de estar aqui. Eu poderia não fazer, né? Porque já somos nós que fazemos, mas foi um prazer. Eu acredito que tem muitas pessoas que não sabiam de algumas coisas que eu passei nesse decorrer, de coisas que aconteceu na minha vida e que hoje está sendo compartilhado com vocês. Muito obrigada por estarem aqui ainda até essas horas, né? 10 horas, é isso? Quase. A hora passou que eu nem vi, tá? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Valeu, Ótimo. valeu. Deus abençoe. Hoje nós entrevistamos Abençoe. Luísa Morgado, Imperial Diamante, do zero a Imperial em 5 anos, tá bom? Deus abençoe. Galerinha, uma quinta sim, uma quinta não, a gente faz esse programa, é importante, tem as histórias, tem os insights, eu anotei bastante coisa, isso que é minha mulher, eu trabalho com ela, hein? Eu anotei um montão de coisas aqui e que eu coloco em prática, tá bom? Eu espero que você de verdade tenha aproveitado, que você tenha anotado, tenha tirado bom proveito. Eu torço e acredito que você investiu 2 horas do seu tempo em um negócio que pode mudar a sua vida. Eu acredito demais nisso, tá bom? Luísa, dá um Vamos sorriso tirar. bem bonitão, para nós poder fazer uma foto bem legal aqui primeiro, depois eu vou abrir as câmeras de todo mundo, tá bom? Dá um sorrisão bem legal aí, você, gatinha. Foi, deixa eu abrir a câmera para todo mundo aqui agora. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Galeria, pronto. Tá aqui na galeria. Quem quiser abrir a sua câmera aí, pode abrir a sua câmera pra gente fazer uma foto bem legal. Rogerião, Dircinha tá ali, que a Dirce me cobra toda semana sair nessa foto, Dirce. Tá com a câmera aberta, Dirce? Tá acordada, Dirce? Vamos ver aqui, vamos ver. 1, 2, 3. Deixa eu abrir aqui. Pará, pará. 1, 2, 3. Eu vou fazer, hein? 1, 2, 3 e. Pá! Foi, deixa eu ver, tem mais uma tela aqui, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tem mais gente aqui, na outra tela aqui, ó. 1, 2, 3 e... Tadã! Devani, dá um sorrisão, Devani! Vai, Cleitão! Foi. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. As franquias estão funcionando. Para quem é da região de Carapicuíba, Osasco, sábado a gente vai fazer um pequeno evento na franquia de Osasco. Se você quiser participar, entre em contato com a franquia, reserve uma vaga para você, tá bom? Vai ser um evento bem organizadinho, com espaço, com álcool em gel. Vai ser bem legal para a gente poder voltar aos poucos, voltar com os nossos eventos. Fechou? Com máscara e precisa de documento para entrar. Isso. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu!